falar agora sobre terrenos e os parâmetros para fazer o cálculo de como você pode utilizar esse terreno. De novo, não é foto que eu quero. Vamos falar agora sobre terrenos e os parâmetros que você vai fazer, que você vai seguir e os cálculos que você vai. Vamos falar agora sobre terrenos. E os cálculos de parâmetros, né, e as indicações que você vai seguir para ocupar esse terreno durante o seu desenvolvimento do seu projeto. Então isso é importante que se saiba do início, tá? Então, por exemplo, como é que a gente define o terreno? Primeira, nomenclatura. Você vai ter que descobrir se ele é plano, em aclive ou em declive. Aí você me pergunta assim, ele é em aclive ou em declive, dependendo de como você olhe para ele, né? De cima você vai olhar, ele vai estar em declive, de baixo você vai olhar, ele vai estar em aclive, né? Ok, mas você vai ter que avaliar isso a partir da entrada principal, da rua de acesso, da entrada de acesso do terreno. Então, se você chegou na rua e você olhou para baixo, ele vai descendo, então ele é em declive. Se você chegou na rua, olhou para cima, ele é em aclive, tá? Ou ele é plano, né? Um terreno, às vezes, ele engana, tá? A gente olha e acha que é plano principalmente se o terreno for muito grande, você acaba tendo um desnível grande aí desse terreno que visualmente parece plano. Então essa planta é super importante, que é a planta topográfica, para a gente poder fazer nosso projeto em cima de um terreno que ele é o real dele, como é a constituição física dele. Se ele tem, né, curvas de nível de cotas diferentes, tá? Então se ele tem desnível nesse espaço dele, tá? E aí você também tem as plantas de sondagem. O que são as plantas de sondagem? Nessas plantas você vai descobrir qual é a composição dessa terra, desse terreno que está ali embaixo. Para que ela serve? Principalmente para você definir como vai ser a fundação e estrutura para poder suportar, que esse terreno consiga suportar o peso dessa edificação. Tá? Então isso quem vai fazer é o estruturalista, mas você precisa, na hora que você está fazendo o projeto de arquitetura, também já tomar pé de como vai ser feito isso tudo, como vai ser feita essa estrutura de fundação e tudo isso, tá? Então são duas plantas super importantes, que elas são informações para o processo projetual. Tá? A topográfica é super importante para o momento de projeto nosso, porque se você tem um desnível muito grande num terreno, você vai ter que pensar em um projeto que aproveite isso. Não dá para ficar só passando máquina e botando o terreno todo plano, porque isso vai criar primeiro, um custo muito grande, segundo, um volume de movimento de terra muito grande também, tá? Então você tem que adequar ao seu projeto à forma do terreno, dentro do possível, claro. E aí você tem, dentro desse levantamento topográfico, dessa planta topográfica, você tem alguns tipos, só para vocês terem um conhecimento geral disso, tá? Então, o levantamento topográfico, que é o planimétrico, que ele faz a planimetria, então ele vê os ângulos do terreno, as distâncias horizontais do terreno, tá? E você tem o altimétrico, que ele faz a altimetria. Então ele vê aí essas distâncias, esse relevo de altura, tá? Então ele determina aí esse relevo, né, praticamente do terreno, mas as alturas diferentes dentro do seu espaço do terreno. E o plane altimétrico, que ele junta os dados desses dois levantamentos, que é o que normalmente a gente precisa para o nosso projeto. Então é um levantamento plane altimétrico. Você precisa saber as distâncias e os ângulos no plano horizontal, e você precisa saber também esse desnível aí do terreno, do relevo do terreno, tá? Pela altimetria. Tá? Existe também, só para conhecimento geral, existe o levantamento barimétrico, que é o levantamento feito abaixo do nível do mar, e o aerofotogramétrico, que é utilizado como base a fotografia. Esse é muito usado para fazer a determinação de espaços maiores, né, de zonas de cidades ou de condomínios e tal. Ele é muito usado e hoje tem uma precisão muito boa também, tá? E os parâmetros e os índices urbanos? Primeiro, onde é que a gente encontra eles? Né? Nas leis de uso do solo de cada município. Então, cada município vai ter seus parâmetros. E dentro do município ainda tem as regiões. Então, por exemplo, pode ser que o meu terreno e o do meu vizinho, por N motivos, tenham parâmetros diferentes, tenham índices diferentes. Tá? Então, quando vai começar a fazer um projeto, é essencial que o projetista, que o arquiteto, no caso,
vá buscar essas informações, tá? De parâmetros e índices urbanos, né? Então, quais são elas? Você tem a taxa de ocupação, para saber quanto você pode ocupar desse terreno em projeção, tá? E aí vale a gente falar que na verdade, ela é o sombreamento do terreno, né? Então aqui está nessa, nessa imagem aqui um exemplo bem óbvio, tá? E os afastamentos e recuos, que também são super importantes. Então, quanto é que aquele lugar permite permite não, exige de afastamento frontal, de afastamento dos laterais, de afastamento no fundo. Então, é a área que você não vai poder encostar a sua edificação, tá? Que tem que ficar livre, né? Aí tem também o índice de permeabilidade, a área que você vai deixar verde, né, para poder o solo absorver as águas e tal da chuva. E também isso tá nas normas, tá nas leis aí municipais. E o número máximo de pavimento para aquele local. Então, que é o chamado gabarito, né? Então, se você vai construir, você tem que saber quantos andares você pode construir. Às vezes ele é dado por número de andar, às vezes ele é dado pela altura máxima. Tá? Então tem que ver em cada lugar é de um jeito. E é importante você olhar porque, por exemplo, o índice, o coeficiente de aproveitamento de cada terreno, ele normalmente permite você fazer uma quantidade, por exemplo, se o índice for 3, que é o exemplo que a gente tem aí, ele permite você fazer de construção 3 vezes o tamanho do terreno, de metro quadrado do terreno. Então isso quer dizer que você pode aí fazer, por exemplo, 3 andares que tenham, ou mais andares até, porque você não pode ocupar o terreno todo, porque você tem recuo, tem um monte de coisa, tem a taxa de ocupação. Então, na verdade, você tem que levar em consideração todos esses itens, tá? Para poder começar a pensar, para ver primeiro o que você pode fazer no terreno, o que sobra de espaço, né, que você pode fazer no terreno. E segundo, quanto você pode ocupar aí para você poder pensar o projeto dentro dos limites e índices de parâmetros aí desse terreno, tá? Eu fiz um vídeo, ele é sobre parâmetros urbanos, eu acho o nome, tá no YouTube, mas eu acho que é parâmetros urbanos, não. Eu fiz um vídeo que chama Parâmetros de Implantação do Terreno, ou algo assim, tá? No YouTube, ele tá livre lá, dá uma olhada nele, porque eu explico direitinho como calcular cada parâmetro desse, eu acho que ajuda bastante. Mas é a primeira etapa que a gente vai fazer aí no terreno. Eu acho que até antes de começar a pensar em orientação e tudo, você já vai calcular esses índices e esses parâmetros, porque sem isso você não sabe como você vai poder aproveitar esse terreno, como é que vai andar esse seu processo de projeto, tá? Então é importante, vai lá no vídeo, dar uma olhada nisso aí, tem essa informação aí mais legal, mais detalhada de como calcular, tá? Mas é importante ficar com isso aí na cabeça. E aí, aqui o vídeo, ele tá aqui. Então, o vídeo tá aqui, ó, já tinha colocado aí, já tinha sinalizado aí que esse é o vídeo que tá lá no YouTube, tá? Então vai lá, se não segue a gente também ainda no YouTube, segue. E tem muita coisa legal também, muita coisa complementar nos vídeos do YouTube da Casa 500, tá bom? Então vamos lá, que a gente tem muito mais assunto aí pra falar.